Vamos juntos fazer uma reflexão do livro Pão Nosso, uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, de número 172, que despertas. Emmanuel começa assim, com uma mensagem muito bonita que está em Atos dos Apóstolos, uma citação dos Atos dos Apóstolos. Que despertas. Em outras palavras, a mensagem de hoje nos convida a refletir sobre a influência que exercemos ao nosso redor. O que será que nós despertamos nas pessoas que estão ao nosso redor? Quando pensamos só em nós, não conseguimos pensar no impacto que a nossa presença, que a nossa vibração causa no outro. Disse o apóstolo Paulo: ninguém vive para si somente. A nossa vida está entrelaçada às outras vidas. Somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa evolução, mas também somos responsáveis pelo que criamos, o que despertamos em outras vidas. Então, a nossa vida está imersa nesse grande conjunto, nessa teia da humanidade. Nós não podemos mais nos importar só conosco e com a nossa família. Nós temos que pensar no bem comum, temos que pensar no coletivo, porque o que eu falo, o que eu faço, tem uma influência no meio, tem uma influência nas outras pessoas também. Certo? Então, todo bem praticado vai repercutir pela nossa vida, na matéria ou na nossa vida espiritual. Assim, todo o mal produzido por nós também vai precisar um dia ser arrancado por nós mesmos. Vamos ter que consertar aquilo que nós fizemos. Tudo que nós fazemos fica escrita na nossa história pela eternidade afora. Então, disse Jesus, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Temos que refletir, não é, meus irmãos? Qual é o legado espiritual que estamos produzindo? Tem uma frase linda de Emmanuel que diz assim: viva de tal maneira que um dia, quando as pessoas se lembrarem de você, elas agradeçam como se fosse a passagem da luz. Bonito, não é? Viva de tal maneira que um dia, quando as pessoas se lembrarem de você, que elas agradeçam como se você fosse a passagem da luz. De modo que transportavam, diz a citação de Atos dos Apóstolos, de modo que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha, meus irmãos, que beleza! Então, ou seja, eles estão dizendo sobre Pedro, um espírito que já chegou num tal grau de amor, de magnetismo, de amor, que ele impregnava tudo ao seu redor com seus fluidos amorosos, com a sua sombra. Isso, meus irmãos, tem que ter muito amor envolvido, não é? E também a mediunidade de cura envolvendo essas pessoas, para promover curas enquanto elas passavam, quando as pessoas tinham contato com a sombra delas. Aconteceu com Pedro e aconteceu também com o apóstolo Paulo. A sombra, os fluidos ao nosso redor, a psicosfera de amor, a aura iluminada, a vibração daquelas pessoas que verdadeiramente se entregaram a Jesus e tornaram-se uma fonte de água viva. E os doentes eram colocados enfileirados e se curavam quando essas pessoas amorosas passavam espelhando o seu amor. As vestes do apóstolo Paulo eram disputadas pelos doentes, assim como a sombra de Pedro fazia acontecer a cura em quem tinha fé. Então vamos começar a mensagem de Emmanuel. O conquistador de glórias sanguinolentas
espalha terror e ruínas por onde passa. O político, muito esperto, semeia desconfiança e a dúvida por onde ele vá. O juiz parcial coloca medo destrutivo nas pessoas. O revoltado espalha nuvens de veneno. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando verbo desvairado. O caluniador espalha treva na vida por onde ele passa. O preguiçoso adormece as energias daqueles que ele encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos seus passos. O galhofeiro brincador, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Então, todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Vamos dar uma paradinha aqui e refletir. O homem bom, ele tira coisas boas do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. A alma vai expressar o que ela leva no seu coração. Cada um de nós, meus irmãos, através dos nossos pensamentos, das palavras e dos atos, nós vamos criar algo em torno de nós, uma psicosfera, uma aura de energia, e vamos emanar isso para os outros. E os outros vão sentir isso na forma de bem-estar ou de mal-estar. Nós vamos abençoar os ambientes ou vamos contaminar os ambientes. Enfim, nós vamos despertar alguma coisa nos outros, dependendo de como anda a nossa vibração, a nossa sintonia, a nossa energia. Assim como os outros também despertam algo em nós. Não é assim? Então, ao final da mensagem de Emmanuel, ele diz: a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina então os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade da tua sombra. E se te encontras interessado em adquirir valores iluminados por Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então, fazendo uma reflexão sobre essa última parte, a sombra remete ao acolhimento, ao refrigério. Isso que acontecia com a sombra de Pedro. Era um acolhimento para as pessoas, como uma árvore que acolhe, que oferece ajuda. E também os sofredores e doentes encontravam a cura, o magnetismo que foi aprendido com Jesus. Pedro aconselhava, as pessoas gostavam de estar próximas dele. Essa frase final é maravilhosa. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Porque aí você vai ter uma ideia de como anda você, como andam suas energias, os seus fluidos, né? Então vamos analisar o que nós despertamos nas pessoas. Que assuntos os outros vêm falar conosco? Que atitudes, que comportamento eles têm em relação a nós? O que nós despertamos nos outros quando nós chegamos numa sala, num grupo? Se te encontras interessado em adquirir valores iluminados por Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Alinhados com Jesus, meus irmãos, nós podemos usar tantos recursos, tantas vibrações positivas
para oferecermos aos nossos irmãos na propagação do bem e da luz. Que lição bela, não é, meus irmãos? Que lição bela. Vamos refletir sobre ela, vamos refletir como anda a nossa energia, como anda a nossa vibração. Há uma mensagem muito bonita do benfeitor espiritual: levanta, irmão. Irmão Daniel. Começa com uma citação de Jesus: desperta, tu que dormes. Uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós vimos hoje na mensagem de Emmanuel. Desperta, tu que dormes. Levanta, irmão. Escute o convite celeste. É hora de caminhar. Levanta, irmão. Veste teus ideais superiores. Alimenta teu espírito de esperança. Enche teu coração de sonhos e fé e segue adiante. Movimenta-te pelo caminho. Não te detenhas pela incompreensão dos que te dificultam a marcha. Não te assuste perante a escuridão que paira sobre a terra. Acende em ti a luz do Cristo e deixa-te conduzir por mãos divinas. Desperta, tu que dormes, disse o Mestre. Olha com bondade os que te cercam. Sente compaixão por toda a gente, mas movimenta a tua vida. Comanda teus próprios passos. Mergulha na ação cristã e segue alegremente. Muitos torcem por ti. Repara que o progresso te chama. É hora de acordar. Recebe a luz divina como facho a clarear teus dias. Dá as mãos aos que compartilham contigo a felicidade de servir ao Cristo. Levanta, amigo. Ninguém está sozinho ou desamparado. Jesus está contigo. Lindo, não é, meus irmãos? Uma belíssima mensagem de ânimo, força para todos nós. Vamos juntos, então, fazer a prece de Cáritas e oferecê-la a Deus e a Jesus pelo nosso dia, com gratidão, com amor, com muita fé. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se há de refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus possa estar presente em todos os dias deste ano que vai nascer. Muita paz para todos os lares, felicidade, saúde, união entre todos, paciência, compaixão, que nós possamos sintonizar sempre com o nosso Mestre Jesus através das nossas orações e principalmente ter muita gratidão no coração. Gratidão por cada dia, por cada amanhecer. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Gratidão pelos comentários, pela participação tão carinhosa. Paz e bem a todos.